nos colocar em pé, aqueles que podem, para nós lermos o Salmo. Nós vamos ler o Salmo de número 63, os primeiros 8 versículos. O texto áureo diz assim: Davi anela pela presença de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Amém. Senhor Deus e Pai, que o Senhor possa acrescentar as suas bênçãos à leitura de sua palavra e que nós, ó Deus, possamos encontrar guarida nela, possamos encontrar a solução de nossas angústias, da nossa impotência, daquilo que nós não damos conta, Senhor. Nós rogamos que o Senhor venha, Senhor, ao nosso socorro e nos ajude, Pai, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Lá em Eretama, nós temos os nossos irmãos lá, então, quando faltava 2, faltava 50% da igreja, né? Eram somente 4, né? Mas agora a igrejinha lá está bastante cheia, viu? Eles têm que ir lá para ver lá, né? Está bastante cheio, está muito gostoso. E hoje nós somos um grupo pequeno de pessoas, mas isso não importa. Nós somos acostumados, né? A sermos um grupo pequeno de pessoas. O que nos importa é ouvirmos a palavra do Senhor Jesus. E Ele sabe melhor todas as coisas. O que nós vamos ouvir aqui não é algo novo, é algo costumeiro, é algo que todos nós sabemos, mas isso sempre é bom, nós estarmos relembrando, para que a gente, aquilo que o pastor Albertino diz, né? Que o problema é acostumar. Quando acostuma, acomoda, cruza os braços. Então é bom para que a gente, diz que quando a barba do vizinho pega fogo, é bom a gente pôr a nossa de molho já. Então é bom para a gente fazer uma análise introspectiva em nossa vida e, quem sabe, reparar o altar. Na mensagem Vida, no parágrafo 102 a seguir, o profeta disse assim, que Deus fez o homem sedento, com uma sede. E isso faz parte do ser humano, na sua sede. Mas Deus colocou a sede no homem para que o homem tivesse sede de Deus. E o diabo perverteu isso e usou isso para que tivesse sede pelo seu reino, pelo mundo. A sede no homem é pura, pois Deus fez o homem para sentir sede, sede por Deus. E como alguns de vocês ousam, os quais seriam tão pequenos como para clamar, tentar saciar aquela bendita coisa da sede, tentando satisfazer aquilo com bebida, cigarro, televisão, e por aí você acrescenta alguma coisa, né? E saindo e se portando assim, cheio das festanças, tentando satisfazer aquela coisa pia que Deus colocou em você para ter sede por Ele. Você está poluindo a fonte que Deus colocou em você para receber o seu espírito, e você está afogando isso com as coisas do mundo,
E elas não satisfazem, elas nunca vão satisfazer. Nós estamos sujeitos a isso, né? Nós estamos sujeitos a isso. À medida que nós vamos ficando mais maduros, vamos tendo mais conhecimento, parece assim que nós estamos mais enredados ainda. Quando a gente é novo na fé, né? Parece que a gente tem mais coragem, né? A gente já faz um propósito e faz alguma coisa, né? E faz uma limpeza, vamos dizer assim, né? E à medida que nós vamos ficando mais velhos, parece assim, não que a gente vai afrouxando, mas parece assim que essas coisas estão mais perto da gente, a nossa consciência é mais ativada quanto a isso, né? Você fica mais preocupado. É aquilo que o Paulo fala, né? O miserável homem que sou, que vai conosco até o final dessa jornada, ele está ali, né? Se manifestando. Uma vez eu vi um filme baseado numa história real. O nome do filme é Mente Brilhante. O homem era um matemático e ele desenvolveu uma teoria da matemática que é usada até hoje, uma coisa de estatística. E ele era esquizofrênico, sofria de esquizofrenia. E aquela esquizofrenia dele era muito real para ele, né? Ele criou uma história, um enredo em volta daquilo. E ele tomava remédio e o remédio, em vez de ajudar, piorava, até que ele teve que conviver com aqueles personagens. Então, no filme, a esposa dele, ele já velhinho, a esposa dele perguntou se ele via os personagens ainda, daí mostra assim, os personagens andando junto com ele, ele falou que via, mas ele sabia controlar aquilo, ele sabia distinguir que aquilo não era real, né? Mas aquilo foi com ele até o fim de sua jornada. E nós vamos com essa luta com o nosso corpo, né? Com a nossa natureza até o fim da nossa jornada. E se você vacilar, esse cão negro aí sai e devora o branco, viu? Sai e devora o branco. Você vacilou e ele é guloso, viu? Ele come mesmo. Ele come mesmo. Então, nós temos que fugir do pecado. O irmão Brana conta que foi fazer uma viagem e eles iam passar numa estrada muito perigosa. Então eles precisavam de um guia que dirigisse o carro e levasse eles até o lugar que eles precisavam. E um dos guias pegou e falou assim, que mostrando a habilidade que ele tinha, né? Falou assim, olha, eu consigo andar na beira desse precipício aqui, ó, a 5 centímetros com a roda do carro. O outro falou assim, eu consigo andar 3 centímetros perto do precipício, mostrando a habilidade, né? E um outro pegou e falou assim, não, eu dirijo a uns 20 centímetros longe desse daí. Aí o irmão Brando falou assim, esse era um guia bom. E nós temos que fazer assim, nós não podemos facilitar com o diabo, porque ele não tem pena de nós. Se você acha assim, eu posso ir até aqui, ó, e eu não vou sofrer dano nenhum. Não, se um dia ele pôr as mãos em você, nós temos aprendido isso. Ele não tem pena de você. O saudoso pastor Jairo dizia assim que ele tinha uma conta bancária alta. Ele gasta tudo que ele puder com você, contra você. Ele é um excelente inimigo, né? 24 horas, esperando você dar uma brechinha para ele pôr as suas mãos em você. E se um dia ele põe a mão em você, a coisa fica muito difícil. Você pode até querer, mas você vai pagar o preço. Esta é a razão que você coloca uma arma na sua cabeça para explodi-la. É porque as coisas estão acontecendo da forma que estão. E o mundo está suicidando-se com a perversão, o homossexualismo. O crime está na terra desta maneira. É porque você está pervertendo a própria coisa que Deus te deu e está tentando satisfazer isso com o mal do mundo. Tome aquele bendito Espírito Santo, pois Deus colocou a sede na alma para clamar, e você a satisfaz em uma boate, em algum lugar. Não é de se admirar que você tenha dor de cabeça na manhã seguinte. Então você pega uma caixa de cerveja e vai para a sua casa e se assenta ali e bebe, tentando satisfazer aquela sede pia que Deus colocou na sua alma para que sentisse por ele.
e toma a lama do diabo e tenta satisfazer a sede que Deus colocou em você, para que sentisse sede por ele. Como você poderia receber outra coisa a não ser a separação eterna da presença do Deus Todo-Poderoso, quando ele fez com que você sentisse sede por ele? Eu acho muito interessante. As pessoas gostam de falar de Deus, né? Cumpre-se a Bíblia. O Senhor Jesus Cristo disse assim que este povo honra-me com os seus lábios, mas os seus corações estão distantes de mim. Então, a pessoa ganha uma casa, ela agradece a Deus, acontece algum problema, ela agradece a Deus. Elas ficam esperando bênçãos de Deus, né? Que Deus é o dono de toda a bênção. Só vem através dele. Mas com a vida toda torta, né? Não querem andar pelo caminho, não querem seguir a maneira que ele tem nos mostrado, a sua própria maneira, simplesmente falam de Deus. E o profeta diz assim, olha, você toma a lama do diabo e tenta satisfazer a sede que Deus colocou em você para que sentisse sede por ele. Como poderia receber outra coisa a não ser a separação? A separação eterna da presença do Deus Todo-Poderoso. E Davi se rendeu e disse, minha alma está sedenta, como se estivesse em uma terra seca onde não houvesse água. Tenho sede de ti, ó Deus. Aí está você. Davi disse, te vejo no teu santuário, e minha alma está sedenta por aquele poder. Aí está você. Esta é a diferença. Isso é o que faz as coisas diferentes. É a sede que Deus te dá, se você saciá-la com a água da palavra. Amém. As coisas tornam-se diferentes, né? O fardo fica um pouco mais leve. A jornada não parece que é tão distante quando você está tomando a água da palavra e saciando essa sede que Deus colocou em seu coração através da palavra. Você tem segurança, você tem tranquilidade. Você pode até se preocupar, mas você não desespera, porque você sabe que se ele não for suficientemente grande para resolver o seu problema, você também não vai ser. Porque ele é o grande. Nós somos seus servos, seus representantes aqui nesta terra. O que nós temos que fazer é beber, é nos saciar com a palavra de Deus. O profeta tem nos ensinado assim que o diabo, ele não impede que você venha. Ele não liga, não tem problema. Desde que você não beba. Aí, para ele está tudo bem. Mas comece a beber da palavra. Comece a se alimentar da palavra. Comece a fazer diferente. Dá mais lugar para ele. Nesta outra mensagem aqui, o Espírito de Verdade, o profeta mostra aqui assim, olha, que Deus precisa só de um homem e de uma mulher. Ele precisa de um indivíduo, somente de um, que renda-se completamente nas suas mãos. Esse homem incendiará o mundo. Aí ele diz assim, olha, ele tem uma pessoa hoje, e essa pessoa é aquela que acabamos de ler, o Espírito Santo. O Espírito Santo, é a pessoa que Deus enviou, o Espírito de Jesus Cristo na terra, o Espírito de Deus para manifestar e declarar Cristo através da sua igreja. Veja, apenas continuar a vida de Cristo através da igreja, através de mim e através de você. Aí ele fala assim, olha, é uma coisa tão maravilhosa, no entanto é tão simples, se apenas parássemos e pensássemos. Nós pressionamos, nós trememos, nós tememos, entramos em agitações e dúvidas, apenas pensando. Uma situação, né? Tentando resolver um problema, tentando conduzir uma situação, tentando governar a vida de alguém. Nós pensamos assim, dessa maneira que o Mombrano está mostrando. Olha, nós pressionamos, nós trememos, nós tememos, entramos em agitações e dúvidas, apenas pensando, bem, eu devo pressionar? O profeta fala, não é isso. Então o que é então, irmão Breno? Como é que eu tenho que fazer? Como é que é? O profeta diz, é apenas ceder, é sair da frente.
perceber que você não é nada e simplesmente deixar que Ele, Deus, assuma completamente o seu controle e assuma os seus pensamentos e assuma o controle da sua vida. É assim que nós temos que fazer, ceder. Olha, se a tua maneira até agora não deu certo, não fica teimando, não. Nós vemos isso na quinta-feira passada, né? Se você está obtendo sempre os mesmos resultados, você tem que mudar alguma coisa para que tenha resultados diferentes. Então, se a sua maneira sempre está produzindo os mesmos resultados e não está sendo satisfatório, é hora de você entregar o leme nas mãos do Senhor Jesus e confiar nele, e descansar. O profeta fala assim, olha, quando colocamos nossa confiança nele, os resultados chegam, acontecem, sem sombra de dúvida. O profeta disse assim, citou a Bíblia e disse assim, olha, o Senhor Jesus Cristo diz, vinde a mim todos os sedentos, venham e bebam das fontes da vida, de graça, sem dinheiro, sem preço. Há uma fonte aberta na casa de Deus, na cidade de Davi. Aí está a fonte pela qual você está sedento, com certeza é ela. Não tente pervertê-la tentando dizer, eu vou satisfazê-la bebendo, vou saciá-la saindo com esta garota, eu vou escapulir um pouquinho do meu marido, eu vou escapulir um pouquinho da minha esposa. Você está simplesmente acumulando julgamento. Aí você diz, irmão Brano, eu não sou satisfeito. E ele diz, não é de se admirar, é Deus tratando com você. Deus tentando te trazer para alguma coisa e você toma a sugestão do diabo e sai com ela. Esta é a razão que a tristeza vem, é assim que a morte vem. E aquela vida não é vida, é morte, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna para aqueles que a receberem. Ó, não sejam enganados. Esta é a maneira que o pecado faz. Te leva para o terreno errado, te tira do rebanho, te coloca para longe da palavra de Deus. Quando você pensa que, bem, eu só vou experimentar um pouquinho disto, eu passarei com isto. Eles nunca saberão nada a respeito disto, daquilo ou daquilo outro. O profeta fala assim, não se preocupe, não se preocupe. Há um olho que vê tudo, está te observando. E o pecado jaz à porta. Tenha cuidado, ele te encontrará. Então, às vezes, quando um pequeno servo é agarrado, talvez, às vezes, eles, os cachorros, perseguindo aquele servo numa caçada, agarram ele pelo flanco. Talvez não pegam na altura suficiente para sacudi-lo, mas o agarra pelo flanco e agarra um pedaço inteiro. E talvez, então ele o agarra para romper os nervos da perna no tendão, pois o quebrará. Então ele não poderá correr, ele estará sem ajuda. Mas às vezes ele vai muito alto e apanha lá em cima na anca e arranca um pedaço inteiro dele assim, onde o cão alcança e o agarra. E lança o seu peso sobre ele e tira um pedaço inteiro. Talvez ele perderá a veia jugular da sua garganta e o agarra no peito e arranca um pedaço inteiro grosso. E aquele pobre companheiro pulando, correndo mais que ele podia. E a primeira coisa que você sabe, ele escapou dos cães e os enganou. E os cães correm atrás dele de outra coisa. E ele corre. E ele sabe que não vai demorar muito até que aqueles cães, tão logo que matarem o outro, estarão logo atrás dele. E ele sai correndo mais que ele pode. Nós tivemos essa infeliz... É um susto, que nós levamos, Tivemos essa surpresa ruim. Foi segunda ou domingo que aconteceu? Domingo,
Domingo que o rapaz estava fugindo da polícia, saiu andando por cima dos telhados da casa e a polícia alvejou ele em cima do telhado e o rapaz morreu. Lá na cobertura da minha casa. Então a gente fica observando aquilo ali, né, o que o pecado faz, né? Um rapaz jovem, 25 anos de idade, com tudo pela frente. E em um momento de sua vida ele se perdeu. Ele tem um pai, tem uma mãe, a gente não sabe o que levou ele a tomar essa vida, mas Deus deu para ele uma sede por Deus. E ele alimentou essa sede com uma outra coisa que não foi a palavra de Deus. E ele se encontrou nessa condição desse servo que ele não encontrou recurso de vida. Ficou acuado. E morreu daquela maneira trágica, né? Uma maneira feia. Caiu no chão lá, ficou um tempo lá jogado no chão. Chegou alguém que conhecia ele, não pôde nem lá socorrer ele, nem lá ver ele direito, porque eles não deixaram. O que o pecado faz é isso. E o profeta, o salmista Davi viu isso acontecendo. E o profeta nos conta uma experiência que ele teve de caça, dizendo a respeito disso. Quando os cães correm atrás do servo tentando pegar e o ferem, o machucam daquela maneira, porque eles afastaram eles do rebanho. E ele está desesperado. E o único recurso que ele tem é se encontrar água. Aí o profeta diz, olha, sendo um caçador, estou familiarizado com os servos. Estou familiarizado com suas ações. E se você observar, contanto que o servo possa chegar até a água, irmão, ele pode viver em um segundo. Mas se ele não puder chegar até a água, ele está liquidado. Mas se ele puder alcançar a água, você pode segui-lo o dia todo. Ele simplesmente continua em frente e ele vai pela água. E ele atravessa para este lado e volta para este outro, ele volta para aquele, e ele vai andando pela água e ele tenta enganar os cães. Agora Davi disse, como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Ele está ferido, os cães do inferno estão atrás de cada um de vocês, e ele só quer te afastar uma só vez do rebanho, e eles o agarram e arrancam um pouquinho aqui, um bocado ali, para te paralisar. E Davi disse, como o servo brama pelas correntes das águas, ele tem que encontrar as correntes das águas ou perecerá. Deus, que aquilo seja a nossa alma hoje, ferida. Se eu não puder encontrar as correntes das águas, os cães me pegarão em breve. Mas se eu apenas puder encontrar a tua corrente de água, ó Deus, o pequeno servo sabe, é morte ou a corrente de água. E Davi disse, exatamente como aquele servo sabe que é morte ou a corrente de água, esta é a maneira que a minha alma está sedenta por ti. Eu tenho que te encontrar ou perecer. Se pudéssemos apenas obter aquele tipo de vida. Benditos são aqueles que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Que estes possam ser os motivos desta igreja nesta noite. Que suas afeições possam ser tiradas das coisas do mundo, dos cuidados do mundo. Se é a sua casa que está sendo limpa, se são as ervas daninhas da sua fazenda que foram arrancadas, ou seja o que for, que isso possa ser voltado para Deus. Senhor, a tua benignidade é melhor do que a minha vida. Minha alma tem sede de ti, como se eu estivesse em uma terra seca, e como o servo brama pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de te encontrar, ou perecerá. Amém. Eu creio que esse é o desejo de cada coração nesta noite. Muitas vezes nós nos enrolamos com as coisinhas do mundo e parece que saímos um pouco fora, né, do percurso. Mas se nós voltarmos para a palavra, se nós encontrarmos essas correntes de água, nós encontramos vida. Encontramos vida. E o diabo não pode nos pegar, ainda que ele queira, ainda que ele tente, ainda que ele mostre os dentes para nós, ele não pode nos tocar. Porque nós encontramos o recurso de vida.
Amém.